Olá, tudo bem? Meu nome é Marielle Marcioli, sou coach, sou mãe de 3 meninas e hoje a gente vai conversar sobre choro do bebê. Teve uma mãe que me mandou uma pergunta e eu queria compartilhar com vocês. Ela diz assim: a minha bebê tem 3 meses. Quando eu posso começar a ensiná-la o que é certo e o que é errado? Ela é muito boazinha, só chora para mamar ou quando alguma coisa a incomoda. Porém, às vezes, nessa hora que está com fome, chora de gritar e espernear. Como faço para ela entender que já irá mamar para ter calma? Não é que estou deixando-a com fome, mas às vezes preciso trocar a roupa ou a fralda antes de mamar e com isso o choro e a gritaria não têm fim. Então, interessante a gente olhar essa situação, porque muitas de nós já passamos por isso. Quando nós temos um bebê de poucos meses, a gente precisar que a criança espere algo e isso não acontece. Mas por que a criança age dessa forma? Quando o bebê nasce, eles ainda não são capazes de manifestar os seus desejos por pura vontade de algo. Eles estão programados para nos mostrar a sua necessidade. Então veja que o choro da criança nessa hora, ele é um instinto de sobrevivência. A criança está programada para chorar, né? É assim que funciona o cérebro da criança. Ele vai despertar o choro quando a criança tiver uma necessidade que não está sendo atendida. Então veja que a criança ainda não tem capacidade intelectual para articular, para maquinar uma chantagem, para nos convencer de que ela quer algo. Então, nessa hora que o bebê está chorando, dentro da cabecinha dele, o que passa não é assim: eu vou chorar logo para ver se a minha mãe me atende, porque eu tô com pressa, porque eu não quero esperar, eu quero que seja agora. E se eu chorar, talvez ela me atenda. O que passa na cabeça da criança nesse momento é: estou com fome, vou chorar até que alguém me atenda. E se isso demorar 1 minuto ou 2 minutos, a criança simplesmente não tem capacidade racional ainda para conseguir argumentar. Para pensar, não, peraí, a mamãe tem razão. Ela está me dizendo que se eu esperar só 2 minutinhos, ela já vai me dar mamar. Ela só vai trocar a minha fralda e depois ela vai me amamentar. Primeiro, é ilógico a gente pensar isso, né? Porque a criança não tem a mínima noção do tempo. As crianças vivem muito no agora, o que está acontecendo agora. E os bebês, quando nascem, todos nós, quando nascemos, nós tínhamos muito bem desenvolvido o nosso cérebro instintivo, o cérebro que é puramente para sobrevivência, né? Alguns neurocientistas chamam de cérebro reptiliano. Então, aquela parte do cérebro que comanda a nossa sobrevivência, que se preocupa se nós estamos sendo atendidos, se nós estamos com fome, se nós estamos com sede, se nós precisamos dormir. Então, os reflexos básicos de sobrevivência. A nossa parte cognitiva, que é o nosso cérebro superior, mais desenvolvido, que me faz estar aqui conversando com você e você estar compreendendo o que eu estou dizendo, essa parte do nosso cérebro só está formada, prontamente formada, com 21 anos. Então, quer dizer que do nascimento até os 21 anos, o nosso cérebro cognitivo está em processo de desenvolvimento. Então, esperar que um bebê de 3 meses esteja com esse cognitivo pronto para entender, que é o que a mãe coloca aqui, né? Para entender que ele já vai ser atendido, é querer demais. Então, veja, algumas mães me perguntam, e eu tenho recebido muitas perguntas como essa nos últimos dias: meu bebê faz birra? Ele faz manha? Isso que ele está fazendo é manha? Um bebê de poucos meses não tem capacidade intelectual para fazer manha, porque ele não tem esse raciocínio desenvolvido para isso. Então, acredite, se o seu bebê de poucos meses está chorando, ele está demonstrando que ele precisa de algo. Pode ser que ele precise dormir, pode ser que ele precise ser amamentado, pode ser que ele esteja com calor, pode ser que ele esteja com frio, ou pode ser simplesmente que ele precise de contato. Nesse momento, talvez algumas pessoas interpretem isso como manha, e é o que eu vejo acontecer muitas vezes. A criança não está com fome, a criança não está com sono, a criança não está com frio, não está com calor, não está com fralda suja, então se ela chora, é manha. Mas os nossos bebês
também foram programados para serem acolhidos nos nossos braços, né? Os nossos braços estão aqui, tão próximos dos seios, para que a gente possa aconchegar a criança e dar também o contato, não simplesmente o alimento. Então, os nossos pequenos precisam sentir a nossa pele, contato pele a pele. Se nós formos avaliar nos nossos primos na evolução, né, os primatas, os macacos, que são mamíferos muito próximos de nós, eles carregam seus bebês por muito tempo após o nascimento. Eles simplesmente não abandonam os seus filhotes em lugar algum por tempo nenhum durante o dia. Então, o filhotinho permanece agarrado ao colo da mãe, em contato com o colo da mãe, o tempo todo. Se não é da mãe, é de um outro, né? Seja do pai ou de algum outro animal da mesma espécie. Então, eles permanecem com contato físico constante. Os nossos bebês também precisam de contato. Não estou dizendo que você tem que carregar o seu bebê no colo por 24 horas por dia, mas nós precisamos ter um olhar mais amoroso quando um bebezinho chora porque precisa de colo. Aliás, esse nome não é à toa, né? O bebê de colo é justamente para estar no colo. Eles precisam desse contato. Então, se esse bebezinho pequeno dá sinais de que está irritado, de que tem algo que não está bem, que ele não está legal, e você pegou no colo e ele simplesmente acalmou, era justamente o que ele estava precisando. Quando nós vemos um bebezinho chorando, nós precisamos lembrar e ter sempre isso em mente, que o choro, ele é instinto de sobrevivência. Imagina lá os nossos ancestrais, lá atrás, os outros mamíferos menos evoluídos que nós, se eles abandonassem o seu bebezinho, né? Imagina que eles estavam lá do tempo dos homens das cavernas, vamos lembrar lá um pouquinho das aulas de história, se aquele filhote, se aquele bebezinho humano, né, quase humano, fosse deixado lá no chão e ele não chorasse, ele teria muito mais chances de ser devorado por um animal, dele ser devorado por um predador. Ou então, se ele não chorasse, ele não seria amamentado, a sua mãe poderia ir buscar outros alimentos tal, e poderia não cuidar daquele bebê. Então veja que o choro é instinto de sobrevivência. Nós precisamos lembrar que, embora nós não sejamos mais homens das cavernas, o nosso cérebro primitivo continua funcionando da mesma forma. O nosso cérebro racional, depois, aos poucos, conforme a criança vai adquirindo 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela passa a começar a ter mais uso do cérebro racional e poder argumentar e poder sim desenvolver a capacidade de esperar por algo. Enquanto isso não acontece, lembremos que choro é comunicação. É um instrumento que a natureza colocou, que Deus criou para os nossos bebês, para eles poderem mostrar para nós aquilo que eles estão sentindo. Quando algo não está bem, o bebê precisa chorar. Nós temos hoje, eu poderia dizer que é uma cultura de calar o choro do bebê. E não só do bebê, da criança também, né? Aqui entra mais assunto para a gente falar em outros temas, outros dias. Mas nós temos algo dentro de nós, mães principalmente, que se preocupa em atender o choro da criança. Mas existem 2 formas de ver isso. Eu posso olhar para esse choro como alguém que quer atender aquela necessidade, entender o que a criança precisa e corresponder a isso. Se ela precisa de colo, se ela precisa de menos barulho, menos estímulo, se ela está estressada, está irritada, precisa acalmar, levar ela para um lugar com um ritmo um pouquinho mais suave, mais tranquilo, um aconchego. Ou se ela quer ser atendida porque ela está com fome. Então, esse é um olhar para o choro da criança. E esse é um olhar saudável. Um segundo olhar, que pode trazer dificuldades para nós e pode nos trazer frustrações, é quando nós ouvimos o choro do bebê ou da criança e nós queremos simplesmente calar aquele choro. A minha intenção, se eu não cuidar, passa a ser: eu quero que meu filho pare de chorar, então eu vou fazer o que for preciso. Eu vou colocar uma chupeta na boca dele. Não estou dizendo que eu não sou a favor da chupeta, né? Tem muitas famílias, cada uma tem sua realidade, mas muitas mães acabam usando a chupeta como um cala-boca, né? Tipo, para de chorar, põe a chupeta na boca, pronto, a criança sossega porque tá com algo na boca. Então, ou eu coloco uma chupeta na boca, ou eu simplesmente tento fazer alguma coisa ali rapidamente para tentar fazer com que a criança pare de chorar. Em algumas vezes, quando essa criança cresce, nós apelamos para formas agressivas de educação. Veja que isso começa quando eles já são bebês. Nós queremos calar o choro daquela criança, mas sem pensar o que esse choro está me mostrando.
Talvez os nossos bebês causem tanto desconforto em nós quando choram, porque eles mostram que nós ainda temos dentro de nós o desejo de controlar a situação. Eu quero que meu filho pare de chorar agora. Eu quero que ele se acalme agora. Eu quero que ele tenha paciência de esperar. Mas veja que nesse gesto eu mesma já estou demonstrando que eu não estou esperando, que eu não tenho paciência para esperar até que as coisas se resolvam. Eu e você, como adultas da relação, somos nós as responsáveis por manter a calma, por entender e por esperar. Querer que o nosso bebê faça isso é querer demais, é expectativa demais para um serzinho que ainda não tem o controle sobre as suas emoções. Então, sejamos nós as primeiras a nos alfabetizar na nossa emoção, aprender a lidar com as nossas emoções, para que nós tenhamos a paciência de estar ao lado de uma criança, ver aquele choro, ouvir aquele choro e poder sentir lá no coração o que é que o meu filho precisa. Em vez de pensar o que eu faço para calar esse choro, eu preciso me perguntar como eu satisfaço a necessidade que meu filho tem agora, do que é que ele precisa. Essa é uma forma completamente diferente e pode ser estranha para muitas de nós, porque muitas de nós, eu diria que a maioria de nós, não foi criada assim. Nós temos essa cultura, como eu disse, né? Essa cultura de calar, de sossegar, de silenciar o choro, mas nós precisamos começar aos pouquinhos com essa nova forma de olhar para a maternidade e para a educação dos nossos filhos. Se você achou que essa dica pode ajudar alguém, compartilhe esse vídeo para que essa mensagem chegue até mais pessoas e nós possamos ter muito mais crianças sendo educadas de uma forma completamente diferente, cheia de amor e respeito.